Hoje aqui, refletindo com você sobre infidelidade, né? Um assunto forte, um assunto importante e que a gente precisa passar por ele, né? O que faz uma pessoa trair? Pergunta que a gente quer tratar nesse bloco, né? Começar esse bloco é: traição é um desvio de caráter? Uma pessoa que trai, ela vai trair em qualquer situação? Como é que é essa história? Como é que é isso, pastor? Possa ser que sim ou não, tá? Existem pessoas que às vezes ela é forçada a uma traição, mas aí às vezes acontece uma vez, a pessoa se arrepende e não volta a repetir. Existe aquela pessoa que criou o hábito da traição, conforme a doutora aqui falou. Por exemplo, veio de uma família onde era muito comum. O pai era infiel, a mãe era infiel, ele viu isso a vida toda. Então ele passa a encarar isso com uma naturalidade. Mas também pode ser um desvio de caráter, tá? Conforme a pastora falou, quem é fiel em todos os aspectos. Quem é infiel também em todos os aspectos. E aí o princípio básico aqui é sermos fiéis a Deus. Automaticamente, uma pessoa que consegue manter uma vida de fidelidade a Deus, ela terá muito mais facilidade de ser fiel ao casamento, de ser fiel ao patrão, de ser fiel aos amigos, tá? Infelizmente, existem muitas pessoas que têm facilidade em ser infiel. Eu me lembro de um episódio de um empresário, ele queria promover um diretor de sua empresa e ele chamou duas pessoas evangélicas e todos dois tinham 20 anos de empresa. Ele disse: olha, eu preciso de um diretor geral. Esse diretor vai ter um bom salário, vai ter um carro à disposição, vai ter uma sala, eu preciso. E chamou particular: você é o meu convidado, só que você é evangélico. Se você abandonar o evangelho, você será o meu diretor. Chamou o outro e fez a mesma proposta. Os dois chegaram em casa, foram conversar com a esposa. Um deles, a esposa disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, é uma boa proposta. Você sai da igreja, pede sua disciplina, aceita a proposta, fica 2 anos, o salário vai melhorar, a gente compra uma casa, troca de carro. 2 anos depois, você volta para a igreja, ele vai te mandar embora. Você vai receber a indenização e nós vamos ficar bem de vida. O outro comentou com a esposa disse: não, filho, o maior bem que nós temos é Deus. Vamos manter a nossa vida e fidelidade a Deus. Quando chegou lá, ele perguntou ao primeiro e disse: não, eu conversei com a esposa, eu vou abrir mão do evangelho, vou pedir minha disciplina da igreja e vou ser o seu diretor. O outro disse para ele assim: patrão, o senhor pode me mandar embora, mas eu sou fiel a Deus. Eu não abro mão do meu compromisso com Deus, que é a minha maior riqueza. E aquele patrão disse assim: olha, você será o meu diretor, porque se você é fiel a Deus, você será fiel a mim. Você está demitido, porque se você não é fiel ao seu Deus, você não será fiel a mim. Então, fidelidade é um princípio de caráter e de moralidade. Então, isso é muito importante, fica bem claro aqui, que às vezes, de repente, alguém traiu e está pensando: meu Deus, eu estou condenado. Não, de repente você teve uma fraqueza. Eu costumo dizer uma coisa: fraqueza é uma coisa, sem vergonhice é outra, tá? Isso é muito sério. E essa traição dentro do casamento, quer dizer, as pessoas costumam confundir traição, infidelidade e adultério, né? Normalmente, a infidelidade e a traição, elas caminham juntas. Elas não têm a conotação sexual, o adultério sim. Não é? Então, ainda assim, há quebra de aliança, a quebra, né, desse compromisso que eu tenho aqui e teria possivelmente no futuro. Porque quando você casa, você não casa para separar. Não é? E normalmente, dentro do casamento, existe a idealização de alguém perfeito. Não é? E a infidelidade, nesse caso conjugal, me remete a um casamento que já não está saudável. Então, o outro, ele foge, não estou justificando, ele foge para um compromisso alternativo ou para algo alternativo, como se fosse fuga mesmo. E vai procurar no outro aquilo que ele acredita não ter no cônjuge, né? Seja homem, seja mulher. Agora, concordo com o pastor, existe todo um princípio, onde você é fiel a Deus, você vai ser fiel, você vai ter um compromisso em primeiro lugar com o Senhor e você vai ter um compromisso com o seu cônjuge. Mas essa fuga é um casamento que já não está saudável. Dentro da palavra da doutora aqui, por exemplo, José. O que evitou José se relacionar com a mulher de seu patrão? Lembra disso? Uma baita oportunidade, exatamente. Né? Ele simplesmente disse para ela assim: olha,
eu jamais cometeria esse pecado contra o meu Deus e contra o meu Senhor Potifar. Então é o princípio básico. E porque hoje, infelizmente, no meio evangélico tem acontecido muita infidelidade, porque as pessoas não estão mais mantendo um compromisso com Deus como deveria. Então o princípio básico ainda é o compromisso com Deus. Mas olha só, nós estamos falando dentro da visão bíblica, né, do evangelho, do cristão, mas nós lidamos com muitas pessoas que não são cristãos e que têm um princípio, um caráter íntegro de fidelidade. Você contou uma historinha, eu vou contar uma também, que havia uma grande enchente e tinha um escorpião que ele precisava atravessar o rio, mas ele não podia porque ele ia morrer. E aí veio o elefante e ele pediu ao elefante se podia ajudá-lo. E o elefante disse, eu não posso, porque senão você vai me picar. Disse, não, mas se eu te picar eu vou morrer, me ajude. E o elefante colocou ele nas costas e atravessou com ele. Quando ele chegou na margem, ele picou o elefante. O elefante disse, por que você fez isso? Ele disse, porque esta é a minha natureza. Então, nós temos que observar isso aí também, né? Nós vivemos a modelagem, de onde viemos? O escorpião, ele foi criado e modelado dentro de toda uma origem que ele nasceu para picar, para matar. Então, as pessoas, sejam dentro de um lar cristão ou não, vêm de uma modelagem, de uma base de educação, de princípios bons ou ruins que lhes foram ensinados, que eles foram gerados o seguinte, né? Vivam a lei de Gerson, leve vantagem em tudo, né? Administre primeiro o prazer na sua vida, né? Não fique por baixo, nem seja mediano. Você tem que estar no top. E para você estar no top, não importa a maneira que você seja. Ele pode ter criado, ser modelado dentro dessa linguagem, dentro dessa estrutura. Então, por mais que ele queira, ele vai sempre fazer a leitura do que ele aprendeu, do que ele viveu, porque ele ficou exposto a essa experiência de vida, a esse berço, a isto tudo. E como ele vai mudar? Ele vai ter que caminhar com outra estrutura, porque o infiel, aquele que vive a infidelidade, ele faz disso o seu estilo de vida. Essa pessoa que, por exemplo, é uma pessoa que ela tem essa natureza, vamos chamar assim, né? Essa natureza de falta de compromisso, de achar que a infidelidade é natural, esses escorpiões da vida, né? Essas pessoas têm solução? Elas aceitam também, quando acontece com elas, se o outro é infiel, como é que elas reagem? São duas perguntas, na verdade, né? A primeira, tem solução? Esse caráter pode ser modificado? E qual é a tendência dessas pessoas quando elas são os, não os agentes, mas elas sofrem a infidelidade? Olha, eu acho que por trás de todo o processo de infidelidade há um patrocinador. Porque todo infiel, ele acaba tendo um problema. Então, há um patrocinador. Nós que lidamos isso em consultório, nós sabemos disso. Se você tira o patrocinador, ele não tem aonde se apoiar. Então, ele vai ter que ter uma mudança, ele vai ter que fazer uma opção. Aquilo que eu falei, uma opção de estilo de vida. Então, ele tem chance de mudar. Primeiro, ele tem que reconhecer que esse caráter dele está danificado e com as consequências, porque o infiel ele só se mantém fiel porque ele tem ganhos secundários. Porque ninguém quer caminhar em situações de perdas. Então, enquanto ele tiver ganhos secundários, ele vai ser infiel. E ele se mantém porque há patrocinadores nos bastidores. Tira tudo isso dele e coloca ele dentro de uma outra caminhada, de outra estrutura, com outro tipo de pessoas, com outra linha de pensamento, vai influenciar e vai ajudar na quebra da modelagem com que ele vem como padrão de vida. O que causa o prejuízo para si e para o outro, e não tem essa percepção de que causa o prejuízo, ele vai continuar assim. Exatamente. E nós temos modelos de casamento que ambos vivem perfeitamente bem com essa infidelidade. Tanto a mulher é infiel quanto o homem. Então, isso aí já é um modelo dos dois. E aí, esse casamento, embora na minha visão seja deficiente, mas de alguma forma funciona para ele, para eles, né? E ninguém muda ninguém. Se você tem um modelo conjugal
formado, né, com seus valores, você não vai poder mudar o outro. Não adianta que, não, mas ele já traiu, aí ele fez uma vez, ele vai continuar fazendo, porque você não vai conseguir mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Acontece que se a vítima, como a nossa pastora colocou muito bem aqui, ela alimenta, né, vamos dizer assim, esse modelo infiel no outro, ele vai continuar sendo infiel. Então, não vai ter... você não formata o outro, né? A gente não consegue colocar o outro mudança, na minha forma. Então, assim, se quem está sendo prejudicado ou se sente prejudicado entende que pode mudar o outro, não. A percepção de si é que tem que mudar. Opa, peraí, o que eu estou alimentando no outro para que eu seja tão traído? Né? Então, isso é importante, a própria percepção de si mesmo. Muitas vezes, a gente até falei lá no início do programa, né, essa questão de que quando a gente vai falar sobre a questão da infidelidade, tem que se lidar com a questão de ter sido preterido, né? E aí, que tipo de sentimento, como que a pessoa que sofreu, né, vamos chamar assim a infidelidade, a pessoa que foi preterida, ela pode mudar essa situação, ela pode quebrar esse modelo, ela pode não retroalimentar e efetivamente fazer com que se tenha uma relação saudável. Isso pode partir dela ou tem que partir necessariamente de quem cometeu a infidelidade? Então, olha, que é o que eu falei e a Marlúcia aqui complementou. Se eu estou vivendo um caso de infidelidade, se eu estou me sentindo, né, preterida, então, enquanto eu estiver também tendo ganho secundário, porque são ambos que têm. Traduz ganho secundário. Ganho secundário é o seguinte: o meu marido está me traindo, né, o meu sócio está me traindo, mas eu estou tendo a minha casa. Eu estou tendo o meu alimento. Ele está me dando de tudo, ele está até aumentando a minha mesada. Então, para que eu vou mexer naquilo? Eu sou patrocinadora da infidelidade. Né? O meu sócio, ele está sendo infiel. Né? Ele está quebrando algumas regras. Mas o saldo da empresa está maravilhoso. Custo-benefício disso. Quando ele faz um negócio que melhor do que eu. Então, eu tenho que manter ele aqui. Então, quando eu me vejo beneficiada na situação, por pior que seja a minha dor, mas eu estou levando o lucro, então eu estou patrocinando a infidelidade do outro. Eu estou mantendo aquela situação. Mas quando eu posso ter o lucro secundário ou não ter, mas eu olho para a minha dor e digo, não, eu vou dar um basta nisso, eu não quero. Esse lucro não vale, não né? Vale não mais, vale isso aí, não vale a minha paz, não vale o meu equilíbrio, não vale a minha vida de uma maneira livre disso tudo. Eu vou tomar uma decisão. Eu posso influenciar, como ela disse, não vou mudar, mas eu posso influenciar o outro a uma reflexão e uma mudança, ou eu posso me acomodar e tocar essa situação. Olhar para ele e falar, e ele diz, olha, eu não vou mudar. E aí eu tenho que tomar a minha decisão. Célia, acho uma coisa interessante que você está colocando, porque você está falando do traído, daquele que é preterido. Então, assim, eu acredito que o casal, uma terceira pessoa entra nesse casal. Os três são prejudicados, porque existe aí uma triangulação. Então, a pessoa que trai, ela, quando volta para casa, ela se sente culpada, remorso, arrependimento, não tem uma boa relação com o amante. O amante, por sua vez, e são os três com a autoestima baixa. Por isso que quando eu falo que esse casal está enfermo, né, são os três com essa baixa autoestima, porque um precisa ser alimentado pelo outro, mas ele volta para casa com essa culpa, com esse remorso, com todos esses sentimentos negativos. O amante, né, ou a amante, que é essa terceira pessoa, também se sente preterido, porque ele é a metade só. Ele entra quando um casal está em crise. Você vê que amante, ele não entra, ele não constrói uma história. Ele entra numa história pela metade. Ainda que ele venha se casar com esse amante, não tem tanto sucesso assim, porque ele sempre vai levar aquele estigma de que ela ou ele é o amante, que entrou numa história que não era dele. Ele não conseguiu construir uma história. Então, são três. Então, o terceiro, que é
a vítima, quando ela descobre, ela entra em todo aquele processo também de sofrimento, né? De negação, primeiro de suspeita, né? Depois vem elaborando todo um processo de negação, da raiva velada. Então, são os 3 que sofrem com isso tudo. Agora, a infidelidade do casal complementando, olha só, Marlice, tem uma coisa interessante. Às vezes, o marido ou a mulher, ele, né, no caso, ele se torna infiel, traiu, quebrou, eles quebraram, eles têm com ele o seguinte: eu quebrei o compromisso, mas eu sou leal a ti, eu não saí de casa. Eu não deixei de te dar tudo. Entendeu? Mas vai do modelo, entendeu? Então, vai do modelo que a gente estava falando anteriormente. É complicado porque se isso não... Porque olha só, quando a pessoa tem consciência que aquilo está causando prejuízo e aí aquilo ali vai causar prejuízo físico, emocional, ela rompe. Entendeu? Quando a pessoa está sã. Mas quando os 3 estão nisso e alimentam, aí, não, mas eu perdoei, mas perdoou, mas continua sentindo, continua magoado, isso aí vai para a vida inteira. Porque o princípio bíblico é, se perdoa, mas aquela atitude que estava gerando o pecado, ela tem que parar, né? Porque se ela não para, como é que faz? Não existe a questão do perdão. Pastor, eu preciso ir para o intervalo, porque a gente já estourou todo o nosso tempo. Eu vou para o intervalo e volto com o senhor, com o seu comentário, tá bom? Vamos lá. É um tema tão amplo. Cabeça pra cima. Está começando mais um Antenados